Bom, e essa história começa com uma reunião acontecendo na sala do diretor, porque os adultos não estavam mais conseguindo controlar os valentões da escola. E eles até mesmo se submetiam a eles, mas numa sala uma mulher apresenta um projeto chamado Melhor no Comando, e o objetivo dele era colocar alguém para tomar o comando do grupo dos valentões. Mas nesse momento o homem pergunta se eles devem combater a violência com mais violência, e o presidente fala que sim. Mas quem ia ser a pessoa capaz de tomar o comando do grupo dos Bullies, que pra quem não sabe é o nome do grupo dos valentões. Bom, e assim começa essa história, mas antes de começar o vídeo já se inscreve no canal e se você quiser a parte 2 já deixa o like porque isso ajuda demais. E é isso, agora bora começar esse recap. E essa história começa com o Prota estudando pro vestibular, mas ele não estava conseguindo se concentrar direito. Enquanto isso, um velho diz que os jovens de hoje em dia não têm paixão nenhuma, e na época dele ele não ficava parado mesmo quando ele estava no banheiro. E que é isso, mano? Olha o velho querendo botar moral no Prota, velho, o cara tá louco. Nessa hora o Marquinhos disse que queria desistir do vestibular dele e sair do emprego. Mas num beco dois caras perguntam pra um guri se a família dele tinha dinheiro, mas o garoto fala que ia comprar mingau. E o valentão pergunta quantos anos ele tem, mas ele não responde. Quando um cara aparece, ele manda o valentão largar o moleque e manda ele comprar um cigarrinho pra ele. Depois de ouvir isso, o cara vai na hora comprar com uma guria do lado dele. E enquanto isso, o gerente da loja manda o Marquinhos ficar de olho no caixa, porque ele ia ficar na sala dos funcionários por um tempo. Após isso, um cliente pede 2 pacotes de arroz pro Marquinhos, e só de olhar o Prota já percebe que os 2 clientes eram alunos do ensino médio. Porém, o Marquinhos pede a identidade deles, mas o cara fala que ele estava perto de casa, então ele nem pensou em trazer a identidade dele. Ouvindo isso, o Prota diz que não vai dar o cigarro sem a identidade. E nessa hora, uma guria fala que ele é um atendente muito rude, e o seu amigo também diz isso, e completa falando que pessoas assim vão dessa pra melhor muito rápido. Daí quando ele tira o dinheiro da carteira, ele joga e manda o Prota dar um negócio pra ele. Nesse momento o Marquinhos fala que ele é um babaca e diz que ainda precisa da identidade, mas o delinquente aproveita e pega algumas bebidas e a nossa guria já pergunta pra que beber isso agora. E o Prota dá licença, mas o valentão brabo demais pergunta se ele é surdo. E na hora ele pega no pescoço do Prota e fala que vai acabar com ele, então mais uma vez ele pergunta se ele vai continuar sendo rude. Mas nessa hora o gerente aparece dizendo que foi esse cara que roubou o maço de cigarros dele, por isso ele pergunta se era para ele chamar a polícia. E além disso ele pede desculpa, mas como tinha alguns clientes ali na loja, ele pede para eles resolverem isso no lado de fora da loja. Então quando eles vão pra rua, o delinquente pergunta por que ele não tá agindo igual quando ele tava na loja. E mais, ele também fala que ser caixa não é um trabalho muito seguro. Nesse momento o Marquinhos manda ele soltar ele, porém o cara só ia ter 3 segundos para fazer isso. E olha o Prota botando moral, o cara vai ter só 3 segundos, então corre, velho. Na hora a guria ri porque ela pensava que ele tava falando merda. E quando começa a contagem, o valentão tenta dar um tapa na cara do Marquinhos, mas segundos depois a guria manda ele levantar. E nesse momento ela explica que ele tomou uma surra muito grande e depois desmaiou. E de longe o Marquinhos só tava olhando pro cara, mas ele se levanta e diz que o Prota atacou ele quando ele tava distraído. E agora se ele lutasse pra valer, ele ia acabar com o Prota. Após isso, ele manda a guria chamar os outros delinquentes porque o Prota tava dando trabalho pra ele. Quando ela vai, o delinquente fala que o Prota tava ferrado e logo em seguida pergunta se ele sabia quem era ele. O Marquinhos suavão pega no delinquente e pergunta quantos anos ele tem. E ele pergunta por que disso e o Marquinhos pega no pescoço dele e começa a apertar, deixando o cara todo vermelho. E na hora o delinquente fala que tem 17 anos e manda o Marquinhos soltar ele, porque o cara tava quase indo dessa pra melhor. E o Prota fala pra ele não exagerar e se ele visse o delinquente comprando cigarro de novo, ele ia mandar o cara de arrasta pra cima. Mas nesse momento um grupo de meliante aparece, daí o Marquinhos já pergunta se vai vir todo mundo pra porrada. Nessa hora um cara se aproxima e pergunta de onde o Prota é, e o Marquinhos pensava que esse cara era um estudante do ensino médio, mas ele era um tio e o nome dele era Dayan, mas o Marquinhos não sabia quem era ele. Daí o delinquente levanta a mão, mas o Prota dá um tapa na cara dele que faz ele cair no chão. Isso é louco, mano, esse cara tá dando orgulho, o cara tá macetando geral na porrada. Voltando para a obra, a irmã do delinquente fica surpresa porque o Marquinhos macetou o irmão dela na porrada. E nesse momento o Prota diz que não tinha muito tempo, por isso ele manda geral ir pra cima dele. E o primeiro já vai pra cima dele, mas o Marquinhos tira a mão do bolso e dá um tapa na cara do delinquente. Daí o outro pula na direção do Prota e ele desvia e dá uma cotovelada que sinceramente, mano, depois dessa, aí até eu ia dormir. Após isso, um cara pega uma garrafa e fala que vai acabar com o Prota, mas do nada um cara dá um soco por trás do Marquinhos. Mas ele desvia de novo, mano, e dá uma pancada no bucho do homem. Quando sobra um de pé, o Prota pergunta se ele vai querer lutar. E o cara fica impressionado e na hora percebe que o Marquinhos é o dono do bairro onde eles estavam. E pega, moleque, nosso Prota além de ser 4 zóio, o cara manda em tudo, velho.
Bom, mano, o nosso Prota era conhecido como Punho de Ferro, e de início já era mostrado um monte de cara no chão, que provavelmente foram engolidos pelo Marquinhos. Mas nessa hora ele não parecia nada com o Punho de Ferro, por isso o maluco pede perdão porque ele não tava doido, né? E o Marquinhos manda ele ficar quieto e pergunta se eles não têm vergonha de sair causando problemas pros outros. O delinquente sente muito, mas o Prota pergunta o que eles iam fazer com os caras que estavam desacordados. O delinquente fala pra ele não se preocupar porque eles iam cuidar disso, porém o Prota diz que não tava falando disso. E na hora o delinquente bate na cara de um moleque e manda todos se abaixarem porque o Marquinhos ia sentar em cima deles. Daí o Prota fala que se eles viessem na loja de novo causar problemas, o cara ia acabar com eles na porrada, mano. Mas de longe uma pessoa estava observando o Marquinhos, porém enquanto ele estava andando suavão, uma casada aparece e pergunta se eles podem conversar um pouco. E ela já disse que tinha uma sugestão pra ele, e essa mulher era do Colégio Dragão Dourado. Enquanto isso, um homem pergunta se ela já conseguiu fazer contato e se ele aceitou a oferta, mas ela não diz nada. No outro dia o Marquinhos vai pra escola Dragão Dourado, mas mano, olha só o cara, cortou o cabelo na régua e ficou todo bonitão, nem parece aquele quatro zói. Cortando a cena, a diretora precisava que o Prota controlasse a gangue dos Buds, e com o poder que ele tinha, a diretora acreditava que isso era possível. Mas o Marquinhos estava impressionado porque ela ficava pensando nessas coisas enquanto tinha que administrar um colégio. Nesse momento ela disse que fez uma pesquisa sobre ele, então a nossa guria chega no Marquinhos e diz pra ele parar de fingir ser arrogante, enquanto ele estava desesperado. Por isso, mesmo isso sendo uma ideia absurda, ele não podia recusar, e a nossa guria continua dizendo pra ele aceitar, porque essa era uma boa oportunidade de consertar os seus erros do passado. Depois de aceitar, ele pergunta por onde eles devem começar, e logo em seguida mostra ele na escola, e geral estava impressionado com a boniteza do Marquinhos. Mas do nada um professor manda todo mundo ir pra sala. E na sala um maluco em cima de outro moleque diz que quer pão, mas o outro fala que o cara que pegava pão pra eles largou a escola. Porém, o loiro manda a carona dele embora e fala que o cara só largou a escola porque uma guria tinha baixado as calças dele. Mas outro delinquente diz pra ele ser igual a ele, porque ele só dava uma função pra cada pessoa que ele bulinava. Enquanto isso, o professor manda todos irem pra sala, porque o aluno transferido tinha chegado. Daí o Marquinhos fala seu nome, e uma guria que tava ali pede o batom pra amiga dela, e de longe o loiro percebe e fala pro delinquente que a menina tava se maquiando por causa do Marquinhos. Mas o delinquente fala que tava com dó dele, porque ele ia meter a porrada no Prota, mas vocês sabem que o Prota é foda, né, mano? Após isso, o professor diz que tinha um assento vazio, porque alguém tinha desistido da escola. E quando ele senta, o Marquinhos pergunta qual era o nome do guri, e ele fala que é Kim Missou, e na hora ele diz que essa turma poderia ser um pouco diferente da antiga escola dele. Nesse momento, o meliante se levanta e dá um tapa na cabeça do moleque, e o Marquinhos fica assustado porque o cara fez isso do nada. Quando o Valentão pergunta se ele tá animado, o cara já manda o nosso nerd ir comprar pão com salsicha pra ele, mas o nerd fica sem entender nada. Mas o Valentão manda ele ir, porque é o amigo dele que comprava pão pra ele, mas ele não era muito leal. E além disso, o Valentão fala que o Prota tinha acabado de chegar e parecia que ele não gostava de trabalhar. Por isso, como o nerd era amigo dele, ele ia ter que assumir a responsabilidade no lugar dele. E agora o nosso nerd ia ser responsável pelo pão do Valentão, mas o nerdola disse que tá no meio da aula, então ele não podia ir buscar esse pão. Ouvindo isso, ele disse que tinha esquecido e agradecia por ele explicar algo tão óbvio pra ele. Porém, nesse momento, muito brabo, o Valentão manda geral fechar os olhos, e quem não fechasse por bem, ele ia fechar por mal, mas nessa hora o único que não fechou os olhos foi o nosso querido Marquinhos. Após isso, o Valentão mete o tapa na cara do nerdola e diz que quando ele mandar o nerd fazer alguma coisa é pra ele ir sem reclamar. Enquanto isso, o Prota só olhava, então é mostrado um contrato que o Marquinhos não podia ultrapassar a linha de violência sem justificativa. Depois de ler isso, ele pergunta como ele vai agir seguindo essas regras. E a diretora fala que esse é um projeto secreto, então ele tinha que tomar cuidado. Porém, quando o Marquinhos pergunta por que ela não foi pra escola, e a mulher diz que a escola é como uma selva, com a lei do mais forte, e ela continua dizendo que isso podia ser aplicado a um leão comum, mas o nosso Prota não era comum. Após isso, o Valentão pergunta por que o Prota não fechou os olhos, mas como o Marquinhos tinha acabado de chegar, ele não entendia a situação dele, e o cara que sentava no lugar dele era o cara que buscava pão pro Valentão. Porém, o Valentão fala que como o Marquinhos era amigo do nerd, era pra eles irem junto. Nesse momento, o Prota pergunta se ele tem que ir mesmo, e o Valentão fala: "Ei mano, não tenta bancar o corajoso não, tio, vai comprar esse negócio logo, rapá." "Ah mano, tá bom, então só me dá o dinheiro pra me comprar logo esse negócio." Voltando, o delinquente diz que não tem carteira, então ele coloca a mão na cabeça do Prota e fala pra ele nunca mais apontar o dedo pra ele. E como ele não tinha dinheiro, o Marquinhos ia ter que usar o dinheiro dele. Vixe mano, nem dinheiro pra comprar pão tu tem, tio, teus pais não dá dinheiro pra tu não, fi. Depois de falar isso, o Prota manda o delinquente tirar a mão dele, e em seguida ele mete um soco na costela do cara, então começa uma briga muito louca. Mas o vídeo vai ficando por aqui, mas imagina que você é um cara muito normal, mas do nada você se casa com uma 10/10 muito linda. Porém, depois de você trair ela com uma mulher de
cabelo branco, ela te beija, daí você vira o mais poderoso desse mundo. Bom, essa é a história do nosso protagonista, então se você quiser saber mais, eu vou deixar esse vídeo na tela final. Por isso já clica aí, porque tá muito bom, mano. E é isso, falou!